Bom dia, pessoal. Então, prosseguindo a análise que nós fizemos usando equações diferenciais para resolver circuitos elétricos, nós vamos proceder aqui à resolução de dois exemplos. Um usando uma equação diferencial de ordem 2, que foi o tema do nosso último vídeo, e um outro exemplo trabalhando com uma equação diferencial de primeira ordem. A ideia é aqui mostrar como que uma equação diferencial pode ser utilizada para resolver um problema de um circuito constituído aí de um resistor, um capacitor e um indutor. Então vamos lá. O exemplo aqui ele diz o seguinte: eu tenho um circuito em série que é constituído de um resistor 20 ohms, um indutor de 1 Henry, capacitor aqui de 2 milésimos Farad e uma pilha que fornece aí uma força magnetomotriz de 12 volts, correto? Eu vou considerar aqui inicialmente a carga e a corrente é igual a zero. E aí o meu objetivo aqui é obter uma expressão para carga e corrente nesse circuito. Então, vamos colocar aqui, obter o objetivo, né? Obter uma expressão para carga e corrente. Então, vou colocar aqui para Q de T, Q de T e I de T. Essa é a ideia, esse é o objetivo nosso que a gente vai tentar alcançar. Então vamos lá resolver isso aqui. Então a ideia é partir da definição que nós fizemos na última aula de uma equação de ordem 2, que é escrita assim: L, Q, dois pontos, mais R, Q ponto, mais Q sobre C igual a E. Sempre lembrando, Q, dois pontos, é a derivada de segunda ordem da carga em relação ao tempo, derivada de primeira ordem, e uma função em carga associada a uma capacitância igual a uma força eletromotriz. Bom, o que eu faço? Substituo os dados que eu tenho aqui, então a minha equação fica escrita como Q, dois pontos, no lugar aqui o L1, o R20, Q ponto, e aqui eu vou ter Q dividido por 0,002 e igual a 12. Ainda dá para fazer uma modificaçãozinha, que é escrever isso na forma de uma constante inteira, Q, dois pontos, mais 20, Q ponto, e aí aqui eu faço uma divisão, 1 por 0,002, isso é 2 milésimos, 1 dividido por 2 milésimos é a mesma coisa que 500, porque 2 vezes 10 é menos 3, quando você inverter é 1000 dividido por 2, então 500Q igual a 12. Então isso aqui é uma equação diferencial de ordem 2. Nesse caso, como ela está constituída por uma constante aqui, à direita ela é uma função não homogênea. Então para que a gente resolva isso, lembra que a gente comentou, eu vou resolver em duas partes, em duas fases. A solução que eu quero atingir para essa carga que eu quero é uma solução complementar mais uma solução particular. A complementar corresponde à resolução desse cara no caso homogêneo, que é quando a gente iguala a zero, que é o que a gente vai fazer, e o particular é quando a gente leva em consideração que aqui existe uma função à direita. O caso complementar que nós abordamos, existe uma técnica, felizmente tranquila de resolver, que é usar essa equação diferencial nos moldes de uma equação de grau 2, ou seja, reescrevendo. Vamos fazer agora aqui Q, dois pontos, mais 20 Q ponto, mais 50Q, 500Q, igual a zero, com uma função homogênea, né? Vamos colocar aqui que isso aqui é homogêneo, mas que fica mais tranquilo sendo resolvido com uma equação de grau 2. Como é que a gente faz isso? Comparando as ordens das diferenciais com a ordem das potências em Bhaskara. Ou seja, aqui corresponderia a R quadrado, o Q ponto a R, associado ao 20R, Q uma constante, 500, e isso aqui igual a zero. É o que a gente vai fazer agora, a gente vai resolver isso
para podermos encontrar o que a gente chama de solução complementar, que é aqui de C. Beleza. Quando eu faço isso, aí eu uso o dispositivo de Bhaskara. R igual, vamos fazer aqui, menos B, mais ou menos, raiz quadrada de B quadrado, que é 20 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Então, 4 vezes 500, sobre 2 vezes 1. Quando eu faço isso, agora a gente pode apagar aqui, a minha expressão em R vai ficar escrita como sendo menos 20 mais ou menos raiz quadrada de 400 menos 2.000. Tudo isso por 2. Então, dali, eu vou ter que meu R é igual a menos 20 mais ou menos menos 1.600. E aí nós comentamos também isso no último vídeo, e quando a raiz quadrada é negativa, você está dentro do domínio dos números complexos, dos quais é necessário a gente usar uma relação que envolve a definição de um número complexo como dada através dessa formulação em que j é igual ao valor da raiz quadrada de menos 1, o número imaginário j, que é o expresso agora na forma quadrada, equivale a você escrever isso como menos 1, quando você cancela a raiz com uma potência envolvida no processo. Em outras palavras, eu preciso dessa informação para poder sair dessa raiz. Então, menos 20, mais ou menos, e aí eu posso escrever aqui agora, ó, 1.600 multiplicado por j ao quadrado. Porque ao fazer isso, nessa forma, J2 é igual a menos 1, 1.600 vezes menos 1, eu caio onde eu estava antes. E aí eu consigo sair desse problema. Saindo desse probleminha, eu tenho um caminho aberto para obter a solução da minha equação. Então, eu tenho menos 20, mais ou menos 1.600, a raiz é 40, e j ao quadrado, raiz é j, dividido por 2. E o que vai me conduzir, após os cancelamentos, a seguinte resposta: menos 10, mais ou menos 20j. Ou seja, quando nós resolvemos uma equação diferencial de ordem 2, lembra que nós comentamos que o delta vai nos conduzir a 3 possíveis respostas, dependendo do sinal dele. O caso que nós temos aqui é o caso de uma função que gera um delta negativo, ou seja, que vai me permitir expressar como um número complexo. Na forma de um número complexo, nós expressamos que a representação em fórmula envolve, né, o conhecimento de uma constante que eu chamei de alfa, lá naquele quadro, e uma outra que é beta. O alfa sendo a parte real e o beta a parte imaginária, onde a formulação padrão é escrita nesse formato, alfa mais ou menos j beta. Bom, com isso, nós temos a solução complementar, né? Mediante aquela tabela que nós mencionamos na última aula, que me diz o seguinte: olha, que a minha solução complementar é um e elevado a alfa, no caso menos 10, em t, claro, cargo em função do tempo, C1 cosseno de beta. C1 cosseno de beta, que é 20t, mais um C2 seno de beta, que também é 20, e aqui no caso t. Essa é a solução complementar. Fez a primeira parte. A segunda parte agora é voltar com a equação diferencial e resolvê-la do modo não homogêneo, que é quando você compara com uma função à direita da sua igualdade. Então eu volto para ela, aqui já cheguei na minha complementar, vamos voltar, é Q dois pontos, mais 20Q ponto, mais 500Q, e isso tudo é igual a 12. Esse é o caso não homogêneo, né? E aí nesse caso aqui, o que eu comentei, e mais uma vez a gente vai reiterar, né, é que para resolvê-lo eu preciso comparar
essa função com um polinômio do mesmo grau. Como isso daqui é uma constante, então a comparação se faz com uma constante. Então a minha solução particular é uma função constante, não sei, vou chamar ela de A. Qual é a ideia? Eu vou pegar essa constante, essa função, vou derivar uma, derivar duas, porque existem derivadas de ordem 1 e ordem 2, substituir nessa equação diferencial e resolver para essa função, para determinar o valor de A. É isso que a gente vai fazer agora. Então, quando você deriva mais uma vez, a derivada é zero naturalmente, e se eu derivar mais uma vez, persiste a derivada e ela é igual a zero. Eu vou substituir essas informações nessa equação para poder obter o valor de A. E daí gerar a minha solução particular, que vai se somar com essa solução complementar que nós já temos. Bom, ao fazer isso, a gente observa lá que o Q duas linhas vai zerar. Então eu vou até colocar aqui só para manter zero. Mais 20 vezes zero, correto? Que é a derivada primeira. Mais 500, correto? QP, e isso tudo aqui, perdão, 500A, né? Que é a solução particular que eu estou chamando de A por enquanto, e isso é igual a 12. Então daqui, ó, você cancela, então teu A vai ser igual a quanto? A 12 sobre 500. Esse é o valor da nossa constante. Se eu quiser simplificar, ainda dá, pela forma que o número está expresso aqui. Eu posso dividir isso aqui tudo por 4. Vamos colocar aqui em cima. O A então vai ser igual a 3. 500 por 4 dá 125. Então está aqui. Então com esse A, e agora com essa função aqui, o meu Q é essa forma complementar mais a forma particular da função, que é 3 sobre 125. Termina o problema aí? Não, porque isso aqui é a expressão da carga, eu também quero uma expressão para a corrente. E, além disso, eu preciso determinar os valores dessas constantes, porque eu ofereci no enunciado condições iniciais sobre o problema, onde eu menciono que a carga e a corrente são inicialmente nulas, né? Então, fazendo isso, vamos lá agora, vamos prosseguir. Como é que vai ficar a minha expressão de corrente? Então, vamos escrever aqui I. Isso aqui está no tempo, isso aqui também está no tempo. Você tem uma composição de duas funções, uma função exponencial e um bloco aqui formado por uma função trigonométrica. Então, lá na definição de derivada, a gente aprendeu que a derivada de um produto pode ser aplicada nesse caso, porque são duas funções de categorias, de famílias diferentes. Então, o que eu faço? Eu repito a primeira, exponencial de menos 10t, e derivo a segunda. Então, aqui eu vou usar uma mini regra da cadeia, porque dentro do cosseno tem uma outra função, que é uma função linear de grau 1. Derivada de 20t é 20, e a derivada do cosseno é menos o seno. Isso aqui vai me retornar menos 20, C1, correto? Como já está lá, seno de 20t. Mais, aqui é a mesma coisa, 20t, a derivada é 20, C2, derivada do seno, cosseno de 20t. Pronto, fiz a primeira parte. Mais o segundo, que é essa própria função, correto? Então, repito toda ela, C1, cosseno de 20t, mais C2, seno de 20t, e derivo a primeira. A derivada exponencial usando uma mini regra da cadeia, dá menos 10, porque derivada de menos 10t é menos 10, exponencial de menos 10t, certo? E a derivada de uma constante é zero. Então está aqui a expressão da corrente que eu quero. O que eu vou fazer agora? Substituir as condições iniciais, né? Substituir as condições iniciais, e essas condições iniciais vou colocar aqui matematicamente. Q de 0 é 0 e o I de 0 é 0, né?
para obter os valores de C1 e C2. Então, o que eu estou dizendo aqui é que a carga inicialmente é nula e a corrente também, o circuito é desligado. Então, fazendo isso e substituindo nessa expressão, o que, que nós vamos obter? Então, fazendo aqui a substituição na primeira, né, com Q0 igual a zero. Então, vamos lá. Quando eu substituir isso aqui por zero, quando eu substituir isso aqui por zero, 10 vezes zero, e a mesma coisa para todos, 0, 0, e aqui eu mantenho, o que, que eu vou obter? O Q de 0 é 0. Exponencial de um produto que gera 1, e elevado a 0, vai ficar 1. Cosseno de 0 é 1, então sobra C1. E seno de 0 é 0, e C2 vai embora. Então, dessa primeira parte aqui, o que, que vai acontecer? Só vai sobrar o C1, porque o seno de 0 vai zerar, esse cara aqui vai ser 0. Então, daqui, eu tenho que a minha expressão, vou apagar isso aqui, vai ficar assim, lá para a carga. 0 igual a quem? Ó, a 1 que multiplica C1, mais 3 sobre 125. Então, isso aqui me diz que o C1 meu vale menos 3, jogando ele para a esquerda, igual a menos 3 sobre 125. Está aqui o valor do C1. Achamos a constante C1. Agora nós vamos encontrar a constante C2, correto? Então vamos lá. Para encontrar a constante C2, a mesma história. A gente vai substituir tudo que tem T aqui por zero. Então aqui vai ficar 0, aqui vai ficar 0 também, e assim sucessivamente. Tudo que tem T, ó, vou trocar por 0. 0, 0, tudo 0. 0 e 0 e por fim 0. Beleza? Então vamos lá. Vamos eliminar o que vai ser 0. Então aqui, ó, o seno de 0 é 0 e o seno de 0 é 0, correto? A exponencial de 10 vezes 0, aqui vai ser 1. Então vai sobrar aqui, olha, 1 vezes 20C2, porque o cosseno de 0 é 1, correto? Vai ficar 20C2 mais C1 vezes menos 10. Por quê? Olha aqui, ó, o cosseno de 0 também é 1. Correto? Mas isso tudo é multiplicado por menos 10. Por quê? Porque exponencial elevado a 0 também é 1. Então daqui, o que eu tenho é o seguinte. Vamos lá. Vai ficar 1 vezes 20C2. Então vai ficar 20C2. Vamos colocar aqui em cima. 20C2. Certo? Menos 10 vezes C1. Menos 10 C1. E isso tudo é igual a 0. Que a corrente também é nula nesse caso. E aí, não perdendo de vista o foco nosso, né? Então vamos lá, a gente vai encontrar o C2. Isola aqui o C2, então vai ficar 20C2 igual a 10C1. Certo? Então C2 vai ficar igual a metade do C1, porque você cancela aqui, ó, vai ficar C1 sobre 2. E aí, como o nosso C1 tinha dado menos 3 sobre 125, o nosso C2 vai ficar menos 3 sobre 250, multiplicando lá por 2 o 125 do denominador. Então tá aqui, ó. É isso daí. Achamos o C1 e o C2. Agora nós achamos a expressão para carga, correto? Então daí, reescrevendo, né, a expressão para carga vai ficar assim, ó, Q de T igual exponencial de menos 10T, certo? Vamos colocar lá o C1, que era menos 3 sobre 125, correto? Cosseno de 20t, menos C2, que é 3 sobre 250, seno de 20t, e aí a gente não pode esquecer que tem mais uma constante aqui, que era o 3 sobre 125, que era o A que nós havíamos encontrado, certo?
Aqui, se você quiser, dá para você escrever de uma maneira mais enxuta, vamos fazer assim, mas já está expresso a carga. Você poderia, se quiser, por questões de elegância matemática, vamos colocar assim, escrever esse cara dessa forma, menos e elevado a menos 10t, o MMC aqui eu posso escrever como 250, e escrever esse cara assim, ó, como 6 cosseno de 20t mais 3 seno de 20t mais 3 sobre 125. Por que eu posso fazer isso? Se eu simplificar 6 por 2 dá 3, 250 por 2, 125. Está aqui. 3 sobre 250 era o valor do C2. Então o menos está aqui fora, porque ambos aqui é sinal de menos, então seria a mesma coisa. Essa é a expressão da carga. Essa é a resposta, que embora é a mesma coisa aqui embaixo. Para obter a expressão de corrente, o que eu faço agora? Derivo esse cara aí. Tem que derivar esse cara. Então vamos lá. I de t. Então, lembra da derivada. Primeiro, multiplicado pela derivada do segundo, mais o segundo pela derivada do primeiro. Aqui a gente já sabe que vai zerar na derivada, morreu isso daqui. Então aqui eu vou repetir o menos 1 sobre 250, da constante que eu tenho. Vou abrir aqui chaves, certo? Porque eu vou derivar esse pelo que está dentro do colchete e resolver a conta. Então vamos lá, e elevado a menos 10t, primeiro e a derivada do segundo. Então vou abrir agora colchetes. Derivada de 20t é 20, derivada de cosseno menos o seno. 20 vezes 6 dá 120. Então, menos 120. Tirar aqui, né? O menos é por causa da derivada do cosseno. Mais 3 vezes seno de 20, que está a derivada de 20t é 20 vezes 3, 60. Então, mais 60 cosseno de 20t. Beleza? Fizemos esse pedacinho aqui. E aí vem mais o segundo, que é tudo isso que você tem. Vamos colocar aqui. É 6 cosseno de 20t mais 3 seno de 20t vezes a derivada do segundo. Derivada desse cara aqui, correto? Que é menos 10 exponencial de menos 10t. Vou colocar um pouquinho mais para cá. Vezes, colocar aqui vezes, menos 10 exponencial de menos 10t. E fecha as chaves aqui, beleza? Dá para ir mais além? Dá, se a gente quiser dá. O I de t, então, vai ficar igual a menos 1 sobre 250. Abre aqui. E agora a gente vai fazer as continhas que envolvem, né, cancelamentos, se forem possíveis de serem feitos. Então vamos lá. Eu posso colocar aqui, vamos fazer aqui, vou colocar novamente esse cara em evidência. Exponencial de menos 10t. Repito isso daqui, 60 cosseno de 20t menos 120 seno de 20t. Certo? Aqui eu posso colocar agora também a exponencial em evidência. Então, menos e elevado a menos 10t. E multiplico tudo que está ali dentro, ó, por 10. Tá vendo? Então, 10 vezes 6, 60. Cosseno de 20t. E 10 vezes 3, 30 seno de 20t. Vamos colocar aqui, vamos espremer aqui e fechar. Vamos fechar aqui também. Aqui agora a gente cancela e deixa aqui. E fecha por fim aqui.